Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão nesse momento nos assistindo. Que o Senhor vos abençoe, que sobre vocês derrame sua graça e sua misericórdia renovados essa manhã. Amém? Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para os nossos estudos, estudos esses que temos dedicado a essas poucas semanas ao livro do profeta Abacuque. Profeta esse que será de grande informação e ensino para nós, Então espero que esses estudos estejam sendo tão proveitosos para você como tem sido para mim. Amém? E antes de começarmos, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso número 12. Acompanhe comigo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo pusestes aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes o homem como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem o governe. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por ela enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Esse é o texto ao qual nós trabalharemos hoje. Mas antes de começarmos, vamos orar ao Senhor. Amém? Curve sua cabeça e oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te exaltamos, Senhor, por quem Tu és, nosso Deus e Senhor e Pai, Criador de todas as coisas. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas que temos cometido para com o Senhor. Perdoa os nossos maus pensamentos, Senhor, que às vezes querem nos levar. E pela Tua palavra, Deus, nos ilumina, nos conduz naquilo que é do Teu querer e do Teu agrado. É assim que nós te oramos, ó Deus, e bendizemos o Teu santo nome, pelo nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e devemos apenas fazer um apanhado daquilo que vimos até aqui, Na semana retrasada, nós vimos do verso 1 até o verso 4, vimos ali o profeta Abacuque recebendo a revelação, o oráculo do Senhor. Vimos também a sua primeira queixa, aquilo que o Senhor requer do seu profeta, ou aquilo que... Vimos também a queixa do profeta Abacuque, pois ele tem sido testemunha da iniquidade do povo, da sua corrupção, do seu pecado, e para ele parece que Deus está em silêncio, que Deus está apático à realidade do povo de Judá, e ele se queixa ao Senhor. Também lemos, desta vez na semana passada, dos versos 5 a 11, e ali vimos a resposta do Senhor. Deus respondeu à queixa de Abacuque, porém a resposta do Senhor não foi exatamente aquilo que o profeta esperava. Vimos a resposta de Deus contra seu profeta, contra o povo, ao qual ele levantaria os caldeus para que lhe servisse de punição. E hoje, meus irmãos, agora olhando para o nosso texto, dos versos 12 ao 17, vemos um profeta
em um segundo momento, né? Um momento agora pós resposta do Senhor. E aqui ouvimos a segunda queixa de Abacuque. Vemos aqui um profeta ainda mais perplexo, ainda mais perturbado. Se antes a sua perturbação era por conta da falta de resposta do Senhor, agora ele se queixa quanto ao modo da resposta do Senhor, né? Ele se queixa porque o Senhor agora levanta um povo terrível contra Judá, né? Observamos também que Abacuque faz algumas afirmações em nosso texto, né? Um texto agora lido. Abacuque faz afirmações que declaram a sua fé, que apresentam uma fé em Abacuque, em seu Deus, o qual ele chama, né? Como já informamos, né, não há uma falta de fé em Abacuque. Sim, de fato, Abacuque tem dúvidas, mas, como veremos, isso não impede a sua fé. Abacuque está aqui declarando a sua fé. Ele faz um levante daquilo que será a base da sua queixa. Ele apresenta o modelo do Senhor, o modelo revelado do Senhor, e a partir daí ele conduzirá a sua queixa, como podemos ver. Em primeiro lugar, meus irmãos, Abacuque afirma Deus como um Deus eterno. Ele diz: não és tu desde a eternidade? Em outras palavras, o Senhor não é eterno? O Senhor não está aqui desde a eternidade? E Deus, sendo eterno, o ser da história que está além dela, o Senhor do seu povo, em suas mãos está a liberdade que compete à sua soberania para escolher os agentes da sua disciplina. Se Ele está desde a eternidade, então Ele está conduzindo cada situação. Mas Abacuque se contradiz aparentemente. Ele ainda não compreende a totalidade do que essa afirmação diz. O pastor Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte, algo interessante, aqui damos um espaço para reproduzir o que foi dito pelo pastor Martyn Lloyd-Jones. Ele diz: nada há mais consolador ou tranquilizador quando nos encontramos oprimidos pelos problemas da história e quando desejamos saber o que deve acontecer no mundo, do que nos lembra de que o Deus a quem adoramos está fora do fluxo da história. Ele precedeu a história, Ele criou a história, seu trono está acima do mundo e fora do tempo. Ele, o Deus eterno, reina eternamente. Vejam que maravilhoso, meus irmãos. E para que possamos entender, a ideia aqui seria como se o tempo fosse como um rio que corre, e todos aqueles que estão dentro desse rio são movidos pelo tempo. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, reproduzimos e morremos. Mas Deus não, Deus está fora desse fluxo temporal. Deus está fora do tempo. Ele observa o tempo, mas fora do tempo, porque Ele mesmo o criou. Ele mesmo é o Senhor do tempo. E em segundo lugar, Abacuque afirma Deus como o seu Deus. Abacuque usa aqui o termo Yahvé, o Deus eterno, e também Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que é autoexistente, autossuficiente, mas que ainda assim deixou-se comungar. Ele tabernaculou, Ele fez-se Deus deste povo. Por isso Abacuque diz: meu Deus é o Deus de Judá, o Deus de Israel, o Deus de Abacuque. Ele diz: o meu Deus. E percebam que esse aspecto da revelação implica diretamente no ato da comunhão. Ele é o Deus de Abacuque, o meu Deus. Ele não apenas se deixou conhecer, ele
teve comunhão com o seu povo. Ele se tornou senhor desse povo, né? De uma maneira maravilhosa, né? O Deus eterno que está fora do tempo fez-se conhecer através desse povo, fez-se conhecer, né? Se auto-revelou a esse povo. Por isso Abacuque pode chamá-lo aqui de seu Deus, né? Aquele que é independente das circunstâncias é o Deus deste povo, é o Deus de Abacuque. Em terceiro lugar, Abacuque afirma Deus como um ser santo. Aqui vemos nesse terceiro aspecto, que compõe os aspectos da autorrevelação de Deus, que Deus não é apenas um ser eterno, não é apenas um Deus que deixou se conhecer e que comungou com o povo, né? Teve comunhão, melhor dizendo, com o povo, né? Mas Ele também é santo, é um Deus de caráter santo. E meus irmãos, nós vemos aqui que essas três afirmações parecem nos dar à mente de Abacuque uma primeira consequência, né? Uma decorrência disso, porque se Deus é eterno, se Ele é Senhor e Deus, e se Ele é santo, o que Abacuque conclui inicialmente? Ele diz: não morreremos. A conclusão lógica de Abacuque em seu Deus é que por Ele ser eterno, por Ele ser o seu Deus e por Ele ser santo, então Ele não deixará que o seu remanescente morra. Ele não permitirá que aqueles aos quais Ele pactuou, Ele fez um pacto, Ele fez aliança, esses Ele não deixará perecer. Ele certamente os guardará. E ainda no verso 12, Abacuque reconhece, né, o levante dos caldeus como parte da obra do Senhor para disciplinar o seu povo, né? É um juízo preventivo do Senhor, ao qual ele chama aqui de rocha, né? Em quem a sua vida está firmada, em quem é o alicerce inabalável, rocha. Ele diz aqui: o Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque reconhece que verdadeiramente os caldeus estão sendo levantados pelo Senhor para disciplinar Judá. Essa é a resposta clara do Senhor. Não há dúvidas em Abacuque sobre qual o aspecto do levante dos caldeus. Ele reconhece que Deus está levantando este povo terrível para disciplinar o seu povo. Mas isso não abala aquilo que ele sabe sobre Deus, aquilo que Abacuque conheceu através do Deus que se deixou conhecer. No verso 13, Abacuque ainda assevera acerca da santidade desse Deus. Ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não pode contemplar. A pureza do Senhor e a sua santidade não pode comungar com a impunidade, com o pecado. Então Abacuque sabe, e por isso, como nós vimos nos versos 1 a 4, que aquela situação e o clamor de Abacuque, a sua primeira queixa, se relaciona nesse fundamento de que porque Deus é puro de olhos e Ele não pode comungar, então Ele deve agir. Essa é a conclusão, Ele deve agir contra esses pecadores. Porém, o que Abacuque não entende, meus irmãos, é que esse agir de Deus é através de seres pecadores.
E Abacuque, por isso, questiona. Ele questiona ao Senhor, a ação do Senhor, né? E ele levanta pelo menos duas questões, ou faz pelo menos duas perguntas a Deus. A primeira delas, ele diz: por que, pois, toleras, né, os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Veja, meus irmãos, aqui a consequência das afirmações que Abacuque fez: que Deus é eterno, que Deus é santo, que é seu Deus. E a pergunta de Abacuque, em consequência a isso, é: por que, pois, o Senhor tolera? Se os teus olhos são tão puros que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar? Vejam a pergunta de Abacuque, a pergunta honesta de Abacuque: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Vejam que Abacuque está sendo sincero diante de Deus. Ele diz: Senhor, eu não entendo. Se o Senhor é tudo isso ao qual eu creio, então por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Por que o Senhor está agindo dessa maneira? E vejam que essa pergunta, né, está, como foi dito, está embasada nas afirmações anteriores, né, na fé demonstrada anteriormente. No verso 14, Abacuque ainda compara os homens com peixes no mar, ou como répteis que não tem quem os governe. Eles estão soltos e espalhados, e não há quem os possa controlar. Essa é a percepção inicial de Abacuque. No verso 15, ele diz: a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Como resultado da aparente indiferença divina diante da destruição, Abacuque ilustra esse momento como se os homens tornassem-se como peixes espalhados pelo mar, mas que são entregues como presa fácil, como pesca fácil pelos seus inimigos, que estão dispostos a se utilizar de todos os meios para capturar a sua presa. No verso 15, nós temos aqui o termo anzol, pesca de arrastão e rede varredora. Os inimigos estão ali com todas as ferramentas possíveis para capturar o povo, para lhes amarrar, lhes conter como peixes em uma rede. Para Abacuque, isso trará apenas alegria e regozijo para os inimigos. Os inimigos de Deus estarão rindo. Ele diz aí no verso 15, parte final, ele diz: por isso, porque o Senhor está entregando o povo nas mãos como presa fácil, como peixes em redes, por isso eles se alegram e regozijam. Isso torna-os motivo de rirem e de se alegrarem, porque com facilidade tomam o povo. Verso 16: por isso oferecem sacrifícios à sua rede e queimam incenso à sua varredora, porque por eles enriqueceu a sua porção e tem a gordura a sua comida. Vejam que, além de dar motivos de que os inimigos de Deus regozijem, também Abacuque está dizendo que essa ação do Senhor pode dar motivos para que os idólatras se tornem ainda mais idólatras, porque eles não conseguirão contemplar a ideia de que o Senhor está agindo ali. O Deus de Israel é o que está agindo por meio deles. Mas isso para Abacuque fará com que eles se tornem ainda mais idólatras, pois eles sacrificarão aos seus deuses
porque eles acharão que são esses deuses que estão os favorecendo. Meus irmãos, Abacuque ainda prossegue. Verso 17: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Vejam o segundo questão de Abacuque. Deus, até quando o Senhor vai continuar por isso esvaziando as redes? Ele continua usando a ilustração dos peixes, Os peixes aos quais estavam na rede do Senhor, mas que agora estão como presa acessível, como se talvez a rede do Senhor estivesse furada, e por isso os seus inimigos, aqui os cananeus, ou melhor, os caldeus, estivessem capturando de maneira tão fácil. Por isso Abacuque diz: até quando? Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Tamanha é a tragédia e as consequências. Esse é o texto de Abacuque, meus irmãos, dos versos 12 a 17. Mas o que podemos concluir hoje, meus irmãos, com esse texto? Abacuque, em primeiro lugar, verdadeiramente tem fé em seu Deus, mesmo com um coração em meio a dúvidas. E aqui, meus irmãos, precisamos fazer uma distinção entre esses dois aspectos. A dúvida atrelada à fé pode aguçar a curiosidade a ponto de nos achegarmos a Deus, ao qual lançaremos as nossas queixas e dúvidas, e nele esperaremos a resposta em sua palavra e buscaremos essas respostas. Porém, a dúvida atrelada à descrença nos levará a um ateísmo. E Abacuque demonstra um coração ainda cheio de dúvidas, mas repleto de fé. Abacuque não é um descrente ao qual está questionando de maneira acusatória a Deus, como se Deus fosse incapaz. Mas, de fato, Abacuque age de maneira humilde, levando as suas queixas ao Senhor. E, de fato, meus irmãos, essa é uma grande questão ao qual nós mesmos muitas vezes nos pegamos fazendo. Quando tentamos harmonizar a santidade de Deus com o uso de agentes perversos, ou o seu amor com o sofrimento dos justos. Quantos, durante guerras, se questionaram onde estava Deus? Ou como Deus pode permitir que tanto mal aconteça no mundo? E essa questão é a questão que está sendo tratada aqui em Abacuque. E de fato, meus irmãos, fazer isso poderá nos trazer um certo grau de angústia existencial. Porém, é nesse desabafo que desapondará ou resultará no começo da cura de Abacuque. No fato de Abacuque estar abrindo o seu coração e questionando a Deus em fé, crendo que o Senhor é eterno, que o Senhor é seu Deus, é o santo, é a rocha, é aquele que não pode contemplar o mal. É baseado nisso ao qual Abacuque lança as suas queixas, as suas dúvidas. Mas para nós hoje, o que poderá nos levar a um consolo dessas questões? Será que você já não se perguntou nesse período de pandemia onde está Deus? Onde está Deus que permite que tantas pessoas morram? Onde está Deus que permite que guerras aconteçam? Essa é a questão, que Abacuque está fazendo, porque o Senhor está permitindo agentes tão terríveis. E diz aqui
um povo que é mais perverso ou mais injusto do que o seu povo. E o Senhor está os utilizando. Mas o que pode hoje nos trazer consolo sobre essas questões? E aqui, meus irmãos, eu gostaria de deixá-los com 3 apontamentos, né, de como podemos nos consolar diante dessas dúvidas, né, diante dessas questões, nesses momentos, né, de aflição, de angústia, onde muitas vezes nós nos perguntamos onde Deus está ou por que Deus está permitindo isso. E, em primeiro lugar, meus irmãos, podemos encontrar consolo ao meditarmos acerca da pessoa de Deus. É justamente isso que Abacuque está fazendo, dos versos 12 a 13. Ele está olhando para Deus, olhando para o ser de Deus, para os decretos e obras de Deus. Tu és eterno, Senhor. O agir de Deus está em toda a eternidade. Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és santo. Abacuque está tentando responder às suas questões, buscando ao Senhor, consolado em contemplar as realizações de Deus. Quando oramos, as coisas se tornam mais claras para nós. Se Deus é eterno, santo e fiel, imutável, soberano, Senhor da história, o mundo não está à deriva, o mundo não está perdido, o mundo está sob o controle de Deus, o mundo está na garantia de que o Senhor eterno está no controle de tudo. Então, meus irmãos, o ímpio não prevalecerá. E então o povo de Deus não será destruído. Vemos que Abacuque diz: não morreremos. Devemos, meus irmãos, contemplar o Senhor, abrir a palavra e ver quem o Senhor é, aquilo que Ele mesmo se revela, Senhor e Deus. E por isso, meus irmãos, sermos consolados. Em segundo lugar, o consolo poderá ser encontrado no conhecimento dos propósitos soberanos de Deus. Abacuque entende que essa ação do Senhor não será para a destruição do seu povo. Ver um povo tão violento que estará perseguindo, que estará capturando e matando a muitos, poderia causar na vida de Abacuque um pensamento de que pronto, agora acabou. Agora o Senhor vai destruir de vez o seu povo. Mas Abacuque está contemplando o propósito do Senhor. Ele diz: Senhor, ó rocha, fundastes esse povo para servir de disciplina. Ele sabe e ele compreende que o propósito de Deus jamais será de destruir o seu povo, mas em restaurá-lo. O alvo de Deus, do propósito do Senhor, não é de condenar o seu povo ou destruí-lo, mas de salvá-lo. Pois o condutor da disciplina não é a ira, mas sim o amor. Pois Deus somente disciplina a quem ama. Que maravilha, meus irmãos. Descansarmos e sermos consolados por essa certeza que mesmo que passemos pelas disciplinas, isso é uma prova do amor de Deus. Por isso precisamos, meus irmãos, buscar na palavra do Senhor e contemplar o que de fato o Senhor está querendo fazer e buscarmos essas informações no Senhor, em oração. Senhor, isso que está acontecendo na minha vida, o Senhor que é tão poderoso, tão maravilhoso, é para a minha disciplina, me ajude. E só poderemos fazer isso, meus irmãos, a partir do momento que crermos nessa soberania, nesse agir do Senhor, que nos fundamentarmos como Abacuque fez, fundamentar as suas questões no Senhor. E por fim,
Em terceiro lugar e último, encontraremos consolo quando levarmos nossas dúvidas, assim como nossas angústias a Deus. Como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, esse texto é aquilo que mais pode nos trazer consolo nesses momentos. Você está aflito, você está em dúvida sobre o agir de Deus na sua vida. Lance sobre Ele essas questões. Lance sobre Ele, sobre a sua graça, sobre a sua sabedoria infinita. E derrame sobre Ele essa sua angústia em oração. Ore ao Senhor e peça que Ele lhe console. Que Ele tire de você essas dúvidas, lhe respondendo, ou lhe dando o consolo, ou lhe dando a tranquilidade de confiar nele. Meus irmãos, o Senhor está trabalhando na vida de Abacuque, ensinando através da disciplina de Judá quem de fato Ele é e qual a extensão do seu poder. E também para nós, meus irmãos, que nós possamos, meus irmãos, nos tornarmos servos mais crentes, mais confiantes no Senhor, e possamos aproveitar do consolo que vem com a confiança em Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez nesse momento. Curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus Santo, que o Senhor venha sobre nós e nos renove a nossa fé, nos faça embasar a nossa fé na Tua Palavra, nas Tuas obras, nos Teus decretos, oh Deus, no Teu ser, ao qual o Senhor revelou para nós. Nos ajuda, Senhor, a descansarmos em Ti, confiarmos em Ti, o Senhor que é o nosso Deus, o nosso Santo, ó rocha, como disse Abacuque. Ó Deus, dai-nos esse entendimento, Senhor. É assim que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um ótimo começo de semana. E até mais. Até a próxima semana, se assim Deus quiser. Tchau, tchau.